convidar o pastor Antônio Carlos, glória a Deus, que estará ministrando a palavra do Senhor. Talvez ele fale sobre o véu, parte 2. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos começar às 7h30 da tarde. Ok. Paz do Senhor para todos. O Senhor é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Glória a Deus. É um prazer estar aqui mais uma vez, nessa edição de 10 anos. E eu estava falando que o CIAP, melhor, não está começando hoje. Ele já começou há 10 anos atrás, né? Nós não estamos aqui para começar a aquecer fogo, nós já estamos aqui aquecidos. Nós já estamos abençoados. Amém. Ah, eu estou aqui, veio comigo esse ano ah, meu irmão mais velho, que isso fique bem claro. Meu irmão mais velho está comigo. É, e ele tem sido uma bênção na minha vida. Fique em pé, irmão Jesus, por favor. Esse é o irmão Jesus, lá de Contagem. Pode sentar. Muito obrigado por ter vindo. Irmão Jesus é meu guarda-costa. Esse homem ora. Enquanto eu ministro, ele ora. Enquanto eu preparo, ele ora. Enquanto eu saio, ele ora. Eu gostaria que todos vocês tivessem um homem assim na igreja. Deus abençoe. Também veio comigo dessa vez pastor Milton José, que é o nosso presidente distrital lá em Minas Gerais. Então agora a minha maneira de proceder é diferente. Sem brincadeira, sem nada, porque ele está aqui. Pastor Milton além de tudo, é amigo meu e amigo da minha família. A minha família, minha esposa, meus filhos, além de respeitá-lo, gosta muito dele. E nós nos sentimos amparados. Pela primeira vez temos pastor Hugo aqui conosco. Gostaria de ter o carisma, o sorrisão do pastor Hugo, o jeitão dele, mas nada disso acontece. Tem 4 pessoas neste mundo que me chamam de bacana. Meu filho me chama de bacana, um irmão que tínhamos lá na igreja do Centro de Contagem também me chama de bacana, irmão Carlito do Rio Grande do Sul me chama de bacana e pastor Hugo chama de bacana. E eu chamo ele de bacana. É claro que eu falo bacana com ele só para, né? Agora, pastor Hugo, depois disso tudo, vê se você toma coragem e prega lá em Contagem. Se Claro, você está pego, hein? Pastor Anderson, muito obrigado pelo convite. É uma honra. Se vocês acham que eu estou aqui agora falando essas coisas para quebrar um gelo ou para ser simpático, você está muito enganado. Eu estou aqui tentando me relaxar um pouquinho e tentando ver se passa um pouco do nervosismo, tá bom? Mas eu não estou aqui para me desculpar ou para justificar que eu estou aqui, se eu mereço, nada disso. Eu estou aqui para falar, para pregar, para ensinar a palavra do Senhor. E eu estou exatamente no lugar que Deus gostaria que eu estivesse. E eu me sinto amparado e enviado por Deus para esse lugar essa noite. Ah, amém. Ah,
Então, irmãos, eu sei que Deus está nesse lugar de uma maneira toda especial. E eu sei que Deus tem algo aqui para cada um de nós, talvez para alguns de nós, eu não sei. Eu só sei o que eu preciso fazer. E Deus sabe o que ele precisa fazer. E você saberá ou sabe o que você tem que fazer. Nós somos o corpo de Cristo. E nós temos que estar unidos no Senhor. Da última vez que eu estive aqui, eu também ensinei no culto de abertura. E de lá para cá, eu tive um momento de saúde complicado. E eu sei que muitos oraram por mim. Eu estive no CTI durante 6 dias e eu tive uma hemorragia interna onde eu perdi muito sangue, muito sangue. Eu fui para o pronto atendimento para fazer uma endoscopia e voltar para casa. E depois daquela endoscopia, me colocaram no CTI direto. Minha hemoglobina chegou a 7,1. E se baixasse de 7, eu teria que receber a, a transfusão de sangue. E eles não queriam ministrar isso. E eu perguntei por quê? Quando eu tinha 20 anos já fizeram isso, e por que agora não? E eles me falaram que iriam evitar o máximo, porque uma pessoa, por mais cuidado que eles tenham com o sangue, vem algumas propriedades no sangue da pessoa que é individual, é característico, e isso acaba passando para as pessoas. E uma dessas características poderia ser alergia a certos medicamentos, a certas alimentações, que eu poderia passar a ter simplesmente por ter recebido sangue de outra pessoa. Sem contar algumas doenças que vocês sabem, né? Ah, então, nós tentamos ao máximo. E eu, dentro daquele CTI ligado em aparelhos, ah, Deus me fez ver uma coisa, que nós, como a igreja, nós precisamos do sangue de Cristo correndo em nosso meio. Não basta ser membro do corpo, e se o sangue não corre, você pode ter que amputar membro do corpo porque o sangue não está passando por ali. Mas a Bíblia diz que se nós tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo também tem propriedades, sabe? E quando nós recebemos o sangue de Cristo, nós também passamos a ter algumas alergias que estavam em Cristo. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando nós recebemos o sangue de Cristo, nós também queremos apartar do pecado. Nós não queremos viver uma vida mista. Aquilo que para Jesus era pecado, para nós continua sendo pecado. Propriedades do sangue de Jesus Cristo. Ah, e eu sou grato a Deus por estar em comunhão com toda a igreja e ter o sangue de Jesus Cristo na minha vida. E agora eu entendo porque Paulo escreve aos Filipenses dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é trazido para nós através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E eu sou grato a Deus, a, aos irmãos que oraram por mim, ah, e eu estou aqui totalmente restabelecido. Estou, pastor Hildo, estou bacana. Amém. Bom, eu convido os irmãos a ficarem em pé e vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 15.
da igreja em Contagem é bastante amplo, largo. Aí eu tenho lugar de colocar minha Bíblia, colocar o caderno, colocar muitas coisas. E aqui eu estou bem resumido, mas eu já sabia disso. Então eu pedi para o pastor Anderson, para alguém me ajudar com a leitura. Eu sei que os textos vão estar aqui, ah, mas se alguém puder me ajudar com a leitura, eu gostaria muito. O capítulo 2, o verso 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e para guardar. Repitam comigo, por favor. Para o lavrar e o guardar. Capítulo 3 de Gênesis, verso 8 a 10, diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse, verso 10: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, e porque estava nu, escondi-me. Eu vou tomar como tema essa noite o assunto escondendo quando deveria cuidar. Escondendo quando deveríamos cuidar. Podemos orar? Pai Santo e Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta noite, por essa oportunidade. Que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, seja de uma maneira especial nesse recinto. O Espírito do Senhor encontre liberdade de agir e que nós venhamos a fazer somente aquilo que o Senhor permitir. Pai querido e Deus amado, em nome de Jesus, meu Deus e meu Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Abra entendimentos, abra corações. Fala conosco, Deus, do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, na intensidade que o Senhor quiser. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. O Senhor Deus teve cuidado de plantar um jardim. Plantou. Não estalou os dedos para as coisas acontecerem. Ele plantou um jardim do Éden, ou no Éden, e colocou o homem lá. E colocou o homem lá para cuidar, para guardar, para cuidar daquele jardim. E por um tempo determinado, o homem cuidou. Mas quando Deus veio àquele jardim mais uma vez, ele não viu o homem. O homem estava escondido. Atrás de quê? Atrás daquilo que Deus plantou. Atrás do que ele deveria estar cuidando. Ah, claro, nós também fomos chamados, nós pertencíamos ao reino das trevas, ao império das trevas. E Deus veio nos transportar do reino das trevas, do império das trevas, para o reino da sua maravilhosa luz. E o Senhor Jesus Cristo falou: edificarei a minha igreja. E ele nos colocou dentro da sua igreja para cuidar da igreja. Talvez alguns de nós estamos escondendo quando nós deveríamos estar cuidando. Algumas coisas acontecem na igreja a nível local, a nível distrital, a nível nacional. E pode ser que seja mais fácil
sentar e dar opiniões e criticar, mas Deus nos colocou na igreja dele para cuidar. A palavra cuidar quer dizer prestar atenção, zelar, assistir, ou assistir no sentido de dar assistência, ou responsabilizar-se por algo, por alguém. Nesta noite, nós estamos aqui para assistir à igreja, para cuidar da igreja. Ah, é isso que Deus quer. A palavra culto quer dizer serviço, trabalho. E Jesus falou assim: meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. A palavra esconder significa colocar algo, alguém ou a si próprio em um local onde não se pode ser visto ou encontrado. E Deus procura homens e mulheres para usar na situação da igreja atual, da igreja local. Foi assim na igreja primitiva. E às vezes Deus não encontra ninguém para ser colocado na brecha. Mas esta noite que nós estamos comemorando 10 anos de SIAP, o mesmo Deus está aqui. A mesma igreja apostólica está aqui. Aleluia. Ainda há problemas, ainda há dificuldades. Aleluia. E não é momento de nós pararmos, não é momento de nós nos escondermos. Nós temos que cuidar uns dos outros. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos provocados. Algumas situações, alguns acontecimentos nos provocam a reação, nos estimulam, até nos desafiam. E coisas que acontecem no entorno de nós, por causa dessas provocações, sejam elas familiar, da igreja local, da igreja distrital, da igreja nacional, da igreja global, alguma dessas coisas em torno de nós acaba nos pressionando, nós nos sentimos pressionados e nós queremos fazer alguma coisa. Mas é mais fácil esconder, é mais fácil omitir, é mais fácil estar num lugar onde alguém não nos encontra, onde nós não nos dispomos muito, para que pessoas saibam realmente quem somos nós. Mas essa noite eu creio na direção de Deus para este primeiro culto, para essa abertura, para que nós venhamos a sair de trás das situações, de algumas coisas que estão nos amedrontando, nos deixando desconfortáveis, e nos colocamos na presença de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para cuidar. Às vezes há momentos, irmãos, que nós reclamamos cuidado. Fulano não está cuidando de nós, fulano não está provendo para nós. Mas Deus nos tem chamado para cuidar, para ajudar a cuidar, não apenas para ser cuidado. Então, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração para a palavra do Senhor, para que Deus venha fazer nas nossas vidas exatamente, pontualmente o que Ele quer fazer. Há situações, acontecimentos ou eventos que surgem em nossas vidas, nos quais nós deveríamos estar trabalhando, estar cuidando, mas é mais cômodo, pastor Anderson, é mais cômodo simplesmente se omitir e assistir, não no sentido de dar assistência, mas no sentido de ficar olhando, mesmo que seja de trás dos arbustos. Porque assim, ouvi tua voz soar no jardim. E mesmo Adão escondido, ele ouvia a voz de Deus, mas ele não queria deixar Deus vê-lo como ele realmente estava.
E na hora que ele foi se apresentar a Deus, ele fez aventais para ele, para sua mulher, para apresentar a Deus. Irmãos, vamos deixar Deus nos ver como realmente somos. Vamos apresentar a Ele, e aí posso fazer alusão, sim ou não? Deixar Deus ver como nós realmente somos. A Bíblia diz, irmãos, que nós seríamos provados. Todos nós vamos passar por provas. Mas Deus espera que nós sejamos aprovados, ou sejamos aprovados. Ele conhece, falou para as igrejas da Ásia: conheço as tuas obras. Amém. Ah, 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 15. Cadê? Quem vai estar lendo, por favor? Qual o nome do Everton? Muito obrigado pela ajuda. Viu? Procura, pro- procura, procura apresentar-te a Deus. Desculpa, talvez eu vou atropelar um pouquinho, mas nós vamos juntos. Sem problema, sem Tá problema. bom? Procura apresentar a Deus. Aonde que Adão e Eva estavam? Escondido, escondido, escondido. O homem precisava de cuidado, mas eles estavam escondidos. A Igreja Pentecostal Unida do Brasil está precisando de cuidado. Procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Aprovado. Aprovado. Como obreiro Como que não tem do que se envergonhar. nessa noite eu estou aqui. Quando você está aqui, talvez a nossa igreja local, a nossa igreja distrital ou a nacional está passando por algum problema. Eu não tenho que me envergonhar. Eu não vou apresentar sem tendo que me envergonhar. E Aleluia. maneja bem a palavra da verdade. E que maneira a opinião própria. Não, não, não é saber manejar a opinião própria, não é saber argumentar, não é procurar apresentar como intelectual, como aquele, é apresentar a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja a palavra da verdade, e que não é que maneja mais ou menos, é que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar, mas talvez alguns de nós ainda estamos escondidos para ver no que vai dar, para ver o que vai acontecer, para ver como eu vou me comportar, para eu me dar bem. Eu não estou aqui nesta noite, irmãos, para me dar bem. Eu não estou aqui nesta noite para atrair os olhares. Eu estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vim trazer uma palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que a coragem venha, aleluia, mover em cada um de nós. E que nós possamos levantar e nos apresentar diante de Deus. Aleluia. Porque o jardim precisa de cuidado. Aleluia. E nós estamos aqui para cuidar uns dos outros, levar as cargas uns dos outros, suportar uns aos outros. Aleluia. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Capítulo 9 e o verso de número 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Rogai ao Senhor da seara. Não que mande escondedores exímios, mas que mande ceifeiros, que mande trabalhadores. Que a seara é grande, o jardim é grande, a igreja é grande. E numa grande casa, há vasos de ouro, de prata, de madeira, de barro. Não importa, o problema não é de quê, é para quê. A Bíblia diz: uns para honra, outros para
Não importa se eu sou de madeira, não importa se eu sou de barro, o importante é que nós vamos ser para a honra. Tentar Deus, aleluia, para que Deus possa contar com cada um de nós. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Todos os irmãos já ouviram uma frase que diz assim: ninguém é perfeito. Já ouviram? É verdade, né? Ninguém é perfeito. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Não, ninguém é perfeito. Essa frase, ela existe, ela é verdade. Mas nós temos duas opções. Ou nós escondemos atrás dessa frase, ninguém é perfeito, então eu posso continuar com as minhas imperfeições, ou nós vamos cuidar disso, porque Deus colocou o homem no jardim para lavrar e cuidar. Ou nós vamos trabalhar para sermos perfeitos. E Deus, ele entrega lá em Efésios capítulo 4, sobre o ministério quíntuplo, uns para evangelistas, pastores, apóstolos, e assim por diante, para o aperfeiçoamento dos santos. Mas eu posso continuar escondido e falar, ninguém é perfeito, então eu posso continuar no lugar que eu estou. Mas nós estamos fazendo a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Deus está falando, a voz de Deus está ressoando, aleluia, mas nós continuamos escondidos. Eu sei que não tem ninguém perfeito, mas eu estou esquecendo das coisas que para trás ficam, e eu estou caminhando adiante, aleluia, procurando estar cada vez mais perfeito, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, e mais, e mais, até ser dia perfeito. E Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a 10ª edição da CIAP é mais um passo que eu estou dando. Nesse culto de abertura é mais um passo. Mais um passo amanhã de manhã, mais um passo amanhã de tarde. Eu vou dar mais um, porque eu estou do justo. E ministração será um raiar da luz mais vivo, mais revelação, mais abertura de mente, de coração, mais transformação. Continuo não sendo totalmente perfeito, mas eu estou caminhando. Aleluia, aleluia. Eu sei que algum dos irmãos falam, não, eu não sou perfeito, não tem ninguém perfeito, mas um dia eu serei perfeito, lá na glória. Bacana, pastor, bacana. Eu vou te mostrar como eu creio nisso, tá bom? Filipenses capítulo 1, verso 6, por favor. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Mais uma vez, por favor. Tendo por certo isto mesmo, Por certo, não tendo por dúvida, mas tendo certeza, isso mesmo. que aquele que em vós começou a boa obra, Começou a boa obra em nós. Começou a boa obra em nós. a aperfeiçoará até o dia. E vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Não na eternidade, até o dia de Cristo. Nós estamos caminhando para a perfeição. Não espere, não fique parado, não fique escondido, achando que um dia Deus vai nos tirar
e nós vamos ser perfeitos somente lá na glória, quando esse corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Deus está trabalhando conosco, Ele está nos aperfeiçoando o dia do Senhor Jesus Cristo. Pode ir ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nessa caminhada nós vamos cometer equívocos? Vamos, vamos sim. Samuel, ele foi criado na casa de Deus, desde pequeno, criado na casa de Deus. Deus falava com ele, Deus tinha confiança em falar com ele. Deus deixou de falar algumas coisas para o sacerdote Eli e falava com Samuel. Deus confiava nele. Samuel era perfeito? Não, não era. Não era. Outro dia ele lá ia fazendo algo por encantamento, por pressão, por circunstância. Ele chegou na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé, rei, e o cenário estava montado para que Eliabe fosse ungido. E ele olhou e ele fez a leitura de Eliabe, como as coisas estavam acontecendo. Ele simplesmente entrou no meio daquelas colunas, daquelas árvores, e foi para aquele caminho e foi para ungir Eliabe, até que a voz de Deus soou para ele. Não faça isso, porque Deus não vê como vê o homem. Eu não sei como é que você está vendo a situação da sua casa. Eu não sei como é que você está vendo a situação do seu bairro, da sua cidade, do seu distrito. Aleluia. Eu quero deixar bem claro que no Distrito de Minas tudo é bacana, viu, pastor Milton? Ó, mas Deus não vê como vê o homem. Algumas coisas que talvez você está assustado, algumas coisas que talvez está te incomodando e você não sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe todas as coisas. O que nós precisamos de fazer é sair de trás do arbusto, é deixar de nos esconder, é nos apresentar a Deus, levantar mãos santas, sem ira, sem contenda, sem questionamentos, sem hipocrisia, levantar mãos santas. E Ele vai ouvir do céu, Ele vai sarar a nossa terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhar, se humilhar, se humilhar, se humilhar e orar e buscar a minha face, e para buscar a face tem que sair do lugar de esconderijo, tem que sair de trás dos problemas, tem que sair dos lugares que tem erva daninha, sai de trás disso, a buscar a minha face, então, e só então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E, aleluia, eu sou grato a Deus. Então, Samuel, mesmo sendo um homem criado na casa de Deus, um homem que Deus confiava nele, ele se equivocou. Então, nós cometemos alguns equívocos, porque nós não somos perfeitos, mas não vamos continuar equivocados. Samuel não continuou equivocado. Ele deu o próximo passo, e o próximo passo, agora é esse, agora é esse, agora é esse, e não era nenhum deles. E chegou no final, e aí? E ele falou: não tem nem mais um. Ele nem sabia que Jessé tinha mais um filho, mas alguém sabia. Hã? Alguém sabia, e sabia exatamente onde ele estava. Deus tem a solução para o nosso problema. Deus tem a solução para o seu problema. Ele sabe exatamente. Naqueles dias que eu estava no hospital, me fizeram uma endoscopia
E eu falei: "Agora eles vão achar o lugar", porque da outra vez, quando eu tinha 20 anos, tinha 2 úlceras no duodeno, então mas eles fizeram endoscopia e não acharam nada. E o sangramento continuava, e não aparecia nada. E aí me internaram no CTI, e eu tive que enfrentar um processo, para limpar o intestino, para fazer a colonoscopia. E fizeram a colonoscopia e não acharam nada, nada, nada. Aí fizeram uma ressonância magnética com contraste e tudo, para ver se na região não acharam nada, nada, nada. Não sabemos onde foi um sangramento. Até hoje não sabemos. Irmãos, as portas que Deus abre, ninguém fecha. Mas as portas que Deus fecha, ninguém abre. Não conseguiram vê-lo. Deus fechou. Aleluia. Deus fechou. Eu recuperei gradativamente as características, a composição do meu sangue, a hemoglobina, tudo isso. Tá perfeito. Mas as portas que Deus fecha, ninguém abre. Ah, deixa Deus trabalhar na sua vida, irmãos. Ele sabe onde está a solução do nosso problema. Ele sabe onde está a solução do seu problema. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Não, não, parece que não fizeram caso de Davi. Ele ficou lá, mas Deus sabia onde ele estava. E Deus conhece exatamente onde você está. Todas as coisas são e patentes aos olhos de Deus. E Deus está nesse SIAP de uma maneira especial. E Ele está aqui para tratar conosco. Eu gosto de pedir na oração para Deus abençoar fulano, abençoar ciclano, mas eu tenho aprendido que às vezes nós não devemos pedir para abençoar, e às vezes temos que pedir para tratar. Porque abençoado não significa aprovado. Há muitas pessoas muito abençoadas e não são aprovadas por Deus. Mas nós precisamos de apresentar a Deus aprovados, como obreiros que não têm do que se envergonhar. Nós precisamos ser purificados por Deus, para que Deus possa continuar agindo em nosso meio. Aleluia. Ah, Davi, irmãos, era um homem segundo o coração de Deus. Pô, Davi devia ser perfeito, porque para ser chamado um homem segundo o coração de Deus, esse devia ser perfeito, mas não era, não era. Ah, Davi, irmãos, se equivocou também. Talvez Davi devia estar com problema de ansiedade, porque a Bíblia diz que era a época dos reis saírem à guerra. E ele não saiu. E talvez ele estava ali ansioso, precisando saber, querendo saber o que estava acontecendo no campo. E talvez ele andava de um lado para o outro, de um lado para o outro, dentro da casa, dentro do palácio, de um lado para o outro, e talvez ele não encontrasse lugar. E talvez ele subiu num lugar alto para andar mais um pouquinho, respirar mais um pouquinho. E daí ele viu uma mulher. E algo mexeu com ele. Ah, quando Deus falou com Adão e Eva para cuidar do jardim, para lavrar o jardim, ele falou: pode comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não coma. E a serpente veio, conversou com Eva para fazer com que ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Discernimento próprio. Você será como Deus, você vai saber o bem e o mal, você vai ser como Deus. Nós não estamos na igreja, irmãos, do Senhor, plantada por Deus, para termos e usarmos de discernimento próprio.
Nós temos que ser guiados por Deus. Quando nós sentamos para dar nossas opiniões, por mais inteligente que ela possa parecer, e fazer os nossos julgamentos, nós podemos ter a visão de Davi. E ele olhou e viu Betseba, e ele começou a analisar com a sua própria visão. Certa vez, um homem chegou, um doutor da lei chegou para Jesus e fez uma pergunta para Jesus, e Jesus falou assim: o que está escrito na lei? E como lês tu? Como é que você está vendo? Como é que você está vendo? A ansiedade na sua vida está prejudicando, está alterando a sua visão. Você está vendo com os próprios olhos. Lembra de uma coisa: Deus não vê como vê o homem. Deus não vê como vê o homem. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, por favor. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, Da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. dela não comerá. Deus não quer que nós tenhamos a ciência do bem e do mal aos nossos próprios olhos. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Nós não fomos feitos, nós não fomos preparados para lidar com o bem e o mal, para ter uma vida mista. Nós fomos separados para sermos santos, porque Ele é santo. Muitas pessoas que estão preocupadas com o sinal da besta, com o chip disso ou daquilo, quando nós já fomos chipados há milhares de anos. A nossa maneira de ver já não é a maneira de Deus. A nossa maneira de compreender as coisas já não é Deus. Nós já fomos contaminados. Nós fomos treinados pelo império das trevas. E nós agora precisamos nascer de novo, ser nova criatura, ser limpos, purificados, para sermos usados por Deus. Não tem ninguém perfeito. Eu sei, eu sei. Mas Deus está nos aperfeiçoando. Deus está tratando com pessoas neste lugar, esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse mundo, irmãos, quer que nós tenhamos julgamentos próprios, análises próprias. Ah, esse mundo quer muito que nós percamos a visão de Deus. Sansão foi um homem usado por Deus, muito forte. Quando o Espírito do Senhor se apoderava dele, aquele homem fazia proezas. Mas aquele homem tinha um olhar próprio para uma mulher. E aquele homem deveria estar trabalhando, porque Deus levantou Sansão para livramento, para iniciar o livramento em Israel. Mas aquele homem começou a descansar, ao invés de trabalhar, a ponto dele deitar no colo de Dalila e ficar ali quando tinha muitos afazeres. Só conversar com Dalila e mostrar para ela algumas coisas, até que Dalila pressionando ele daqui, pressionando dali. Alguém aqui já se sentiu pressionado por alguma coisa? Sabe como é, não sabe? Sabe como é, não é? A únicas pessoas que estão aqui que não sentem pressionadas por nada são os presidentes distritais, né? Esses não têm problema, né, pastor Anderson? Ah, mas Sansão começou até que ele abriu o seu coração para Dalila. E aí, oi, e aí os filisteus vieram sobre ele.
E ele falou, quando ela disse: "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão", ele falou: "Eu me levantarei como das outras vezes". Mas não dá para garantir isso, como das outras vezes. Então, ele foi amarrado e eles furaram os olhos dele. Ele não podia ver mais. Ele não podia ver mais. Nessa noite, irmãos, talvez nós estamos enfrentando o problema que nós não estamos vendo mais como é a saída, como encarar a situação, como esperar em Deus. Por quê? Porque ao invés de cuidarmos e de trabalharmos, nós começamos a esconder atrás de opiniões. E Sansão foi levado e feito escravo, e zombaram dele. Ah, Deus quer manter a sua visão. Não deixa que as delícias desta vida, não deixa que as pressões, que os argumentos venham tirar você do prumo. Ah, ainda precisamos ver como Deus quer que nós vejamos. Apocalipse capítulo 3, verso 15 ao verso 22. Eu sei as tuas obras. Deus fala, eu sei, eu conheço as tuas obras. Que nem és frio nem quente. Eu sei que você não é quente. Tomara que fores frio ou quente. Aham. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, Você acha que você se adapta. e estou Você não é da direita nem da esquerda. Você não tem uma postura firme. Você está procurando se dar bem. E você acha que você pode levar as coisas desse jeito. Volta só um pouquinho na leitura aí. Ah, ah, pode continuar dali do verso. Não, não, pode ser do outro. Assim, isso aí. assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Continua. Como dizes, rico sou, Você tem Tito, rico sou, eu me dou bem. e estou enriquecido, Eu estou bem sustentado, eu tenho abastança de coisa. e de nada tenho falta. Não me falta nada. Eu assisto culto online, eu não vou na igreja, não faz falta não, porque pela internet eu assisto o culto. Presta atenção, irmãos, nós temos que ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo precisa correr no corpo. Assistir à igreja não é online. Aqueles que não podem ir, me entendam mal, eu não tenho nada contra quem não pode ir, nada contra, tá bom, irmãos? Mas se você pode estar presente e não vai, talvez você está se escondendo, quando deveria estar cuidando. Amém. Continua. E não sabes que és um desgraçado, Você não sabe que você é um desgraçado. Você acha que você está se dando bem. Você acha que nada está te faltando, nem a comunhão da igreja está fazendo falta. Você sabe lidar com isso à distância. Você não sabe que você é um desgraçado, e miserável, miserável, e pobre, pobre. e cego. Furar os seus olhos, como furaram os olhos de Sansão. Você não consegue ver a necessidade. Você não está vendo como Deus vê, porque Deus não vê como vê o homem cego E nu, e nu, porque todas as coisas são nuas e patentes aos olhos de Deus. aconselho-te que de mim compres ouro provado O no meu fogo, conselho para você é que você compre de mim, de mim, de mim, não da IA, não da inteligência artificial, não mensagens prontas. Compre de mim, de mim, de mim, de mim, de mim. A cabeça da igreja, ó, aleluia, para que tenha riquezas, para que te enriqueças verdadeiramente, porque para mim você é pobre, desgraçado, miserável.
e vestes branca, para que te Vestes vistas. branca, não é só aventais, só para tapar pontos específicos. Ponto específico. Deus falou que nós deveríamos vestir túnicas para cobrir tudo. Deus não vê como vê o homem. Nesta noite, quisera Deus que os nossos argumentos próprios, aleluia, fosse lançado fora. E que nós deixássemos a palavra de Deus nos guiar, nos orientar, trabalhar conosco nesse lugar. Para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Para que te vistas e não apareça a vergonha tua nudez. Deus está cuidando, irmãos. Deus está cuidando. Houve uma época que a Noé, ao sair da arca, ele plantou uma vinha e ele bebeu e ele dormiu nu. E seu filho Cão chegou e viu ele e debochou dele e saiu e contou para 100% da população dos homens. Naquela época contou, espalhou a notícia. 100%, né? Contou para os seus 2 irmãos. Não tinha outros para ouvir. E os seus 2 irmãos, pegaram um lençol e foram lá com o rosto virado e cobriram a nudez do seu pai. Quando Noé ficou sabendo, ele abençoou Sem e Jafé, mas Cão foi amaldiçoado. Irmão, acontece algumas coisas na igreja e não deveria ser exposto ou ridicularizado, deveria ser cuidado. Deus nos colocou no jardim para cuidar. Deus plantou a igreja. Edificarei a minha igreja. E Ele nos colocou na igreja para cuidar, não para ridicularizar. Aleluia! Enquanto Sem e Jafé foram abençoados, Cão foi amaldiçoado. Irmãos, vamos parar de nos esconder. Vamos parar de nos colocar em situações confortáveis e vamos nos apresentar diante de Deus. Vamos cuidar da obra do Senhor. Vamos cuidar, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que tem. Uhum. E que unja os teus olhos com colírio. E que unja os teus olhos com colírio. Para que vejas. Para que vejas. Deixa Deus abrir seus olhos. Vamos deixar Deus abrir nossos olhos. Vamos sair daqui com revelação de Deus. Aleluia. Que Deus possa mostrar, que Deus possa nos conduzir. Aleluia. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Eu repreendo a todos quantos. Deixa Deus tratar você. O tratamento, às vezes, dói um pouco. No tratamento, às vezes, nós temos que ser submetidos a uma cirurgia, a corte, a pontos. Mas alguns têm vindo na igreja somente por causa da anestesia, mas não querem cirurgia. Anestesia não cura, não purifica. O que sai é cirurgia. Aleluia. Algumas pessoas gostam de certas coisas na igreja, mas quando a palavra vem para nos corrigir, às vezes eles não gostam daquilo. Deixa Deus trabalhar, que nós não venhamos ser uma igreja baseada em anestesia para tirar a sobriedade, mas que nós venhamos trabalhar com a palavra do Senhor, dia após dia. Bendito seja o nome do Senhor. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso, não descuidado, zeloso. Vamos trabalhar a obra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler um texto aqui em Romanos, capítulo 7. E agora vou ler um texto um pouquinho mais longo, porque eu quero que os irmãos prestem atenção no contexto. A igreja foi colocada para desfazer os laços do diabo.
Então, não te omitir, não é hora de esconder, ainda é hora de trabalhar. Temos coisas para fazer. Romanos capítulo 7, do verso 14, e provavelmente nós vamos até o 25. Então vai ser mais longe, eu vou tentar ah, parar menos. Mas é claro, eu vou parar. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então já há um conflito ali. Eu sei que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Então a tendência, a pressão, ela existe. Eu vim de um reino das trevas, e agora eu estou sendo transportado para o reino da sua maravilhosa luz, mas eu trago características do velho homem. Eu sei que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, Paulo está dizendo. Continua. Vendido sobre o pecado. Vendido, propriedade alheia, dono de mim, as minhas convicções próprias, as minhas próprias maneiras de verem a coisa, não são minhas, elas foram infectadas em mim, foram injetadas em mim. Eu fui vendido. Propriedade de coisas tenebrosas. Porque o que faço, não aprovo. Isso na realidade ser assim. Pois o que quero, isso não faço. O que fazer? A minha intenção é boa, mas eu ainda continuo escondido. Eu ainda quero ver no que isso vai dar. Eu ainda quero ficar de fora olhando o que vai acontecer. Mas o que aborreço, isso faço. Mas o que eu não gostaria de fazer e o que eu condeno, eu acabo fazendo essas coisas. Por quê? Porque eu quero me dar bem. Eu quero me dar bem com todo mundo. Então eu acabo fazendo isso. E se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. E se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Continua. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, Presta atenção. Não sou eu que faço isso. Não é a minha consciência. Não é. Eu não sou puro para fazer isso. Eu fui vendido, eu fui infectado. Então não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. mas o pecado que me rodeia. É um pecado que ainda habita em mim, ainda tem algumas coisas, porque eu ainda tenho vestígios do velho homem, e preciso do sangue de Cristo me purificando, para eu conseguir ter a vitalidade do sangue de Cristo. Mas para isso eu preciso estar no corpo de Cristo, é a igreja. Mas eu não frequento igreja, eu assisto igreja online apenas, que eu preciso estar no corpo de Cristo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, Eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. são 40% de bem, certo? E com efeito, Você não, não é questão de tempo para a coisa azedar. Um pouco de fermento leveda toda a massa. o querer está em mim, Mas o querer está em mim. E eu acredito nisso piamente. Eu acredito nisso piamente. O querer está em mim. mas não consigo realizar o bem. Mas eu não consigo trabalhar, eu não consigo realizar, eu não consigo cuidar. Eu quero cuidar, eu até oro, eu até jejuo, claro, mas eu não consigo fazer. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Por quê? Porque eu fui vendido. Eu fui vendido. Então, existe algum domínio, algumas amarras, alguns laços que precisam ainda ser desfeitos. E nós, irmãos, fomos batizados nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus somos perdoados do nosso pecado. Mas você não sai das águas do batismo convertido. A conversão é processual.
Nós estamos sendo convertidos ainda, nós estamos sendo transformados, estamos sendo aperfeiçoados, e nós precisamos despir do velho homem, da velha criatura, e vestir de Cristo. E a única maneira de nós vestirmos de Cristo é estar envolvidos na igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. Continua. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Não é eu que faço, mas é o pecado que eu tenho relação com ele, é que me induz, é que me leva, é que me pressiona a fazer o que eu faço. Continua? Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pode. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Você tem prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer em adorar a Deus, eu tenho prazer no culto, eu tenho prazer. Segundo o homem interior, eu tenho prazer. mas vejo nos meus membros Mas nos meus membros, outras leis que batalham contra a lei outras leis que batalham contra a lei do meu do entendimento meu entendimento. e me prende debaixo da lei do Presta pecado. atenção, e me prende. E me prende. Paulo está escrevendo à igreja, e me prende, e me prende. Debaixo da Irmãos, queridos, a pessoas já batizadas nas águas em nome de Jesus Cristo, já batizadas com o Espírito, ainda estão presas, ainda estão presas, querem fazer, mas não conseguem fazer. debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Assim que eu seja mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se nós continuássemos lendo e entrando no capítulo 8, a Bíblia diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Como Deus plantou o jardim no Éden e colocou o homem para cuidar, Jesus edificou a sua igreja e nos colocou para cuidar e para zelar. E não é momento de nós nos escondermos. Depois que Adão e Eva esconderam, ele e apresentou diante de Deus, os expulsou do Éden. Entenderam isso? Oxalá que fosse frio ou quente. Se for morno, vomitar-te-ei. Deus expulsou Adão e Eva do Éden. Aí Deus edificou a igreja, precisa ser cuidada, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E se você continuar escondido, você acha que Deus vai lá, atrás do arbusto, e fazer um arrebatamento exclusivo para você? Por favor, leia João 15, de 1 a 5, por favor. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira. Deus plantou as árvores no jardim para que fosse cuidada. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira, e o corpo de Cristo é a igreja, videira. E nós precisamos de cuidados. Continua, por favor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. Ele vai tirar, o meu pai é o viticultor, e ele vai tirar toda vara que não dá fruto. Toda vara que está ali só descansando, mas não dá fruto, não trabalha. Conheço as suas obras. E quem vai fazer isso? Deus. Deus. Como Deus faz isso? Às vezes a pessoa chega num ponto que ela não resiste pregação. E ele sai da igreja por causa de pregação. Se as pessoas saem da igreja por causa de um comportamento mal do pastor, ou de um erro nosso,
tudo bem, nós precisamos arrepender, pedir perdão a Deus. Mas se a pessoa sai pelo que está sendo pregado, então Deus está tirando. Assim como Deus fez com Adão e Eva, expulsou. Assim como Deus vomita, ninguém pode vir a mim se o Espírito que me enviou não o trouxer. Continua, por favor. E limpa toda aquela que dá fruto. Mas ele limpa toda aquela que dá fruto, toda a vara que dá fruto. Ele limpa. O sangue de Cristo Jesus nos purifica. As características de Cristo Jesus, trazida pelo sangue, vai infiltrando dentro de nós e vai trazendo para nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Para que dê mais fruto. para que nós possamos dar mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra. E nós já estamos limpos pela palavra, aquilo que sai da boca de Deus. Os planos são do homem, mas a resposta vem da boca de Deus. A resposta vem pela palavra, pela palavra, pela palavra. E vós já estáis limpos pela palavra. Que vos tenho falado. Presta atenção. Não é pela palavra que João tem falado, que Abílio tem falado, que Joaquim tem falado, é pela palavra que eu tenho falado. Jesus está falando. É do jeito dele. A palavra é dele. Não adianta eu pegar 80% da palavra e colocar 20% do meu intelecto, porque aí não é dele mais. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas nós somos purificados pela palavra que ele tem falado. Tem que ser em nome dele. Aleluia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O SIAP acontece no Paraná, mas o SIAP não é para o Paraná. É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma. Estais em mim e eu em vós. Como é que ele pode estar em nós? É porque Jesus é a palavra manifestada em carne, mas a essência dele é a palavra. A igreja é o corpo de Cristo, mas a essência do corpo tem que ser a palavra. Como a vara, Tem que ser a palavra. como a vara de si mesma não pode dar fruto, Aham. se não estiver na videira. Olha, irmãos, a vara de si mesma, ela não pode dar fruto se não estiver na videira. Lembra de Samuel, quando ele chegou para ungir um dos filhos de Jessé? Ele ia ungindo Eliabe. De si mesmo, não dá para dar fruto certo. Hã? Assim também vós, se não estiverdes em mim. Muito bem. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis Sem mim, nada podeis fazer. E para terminar, irmãos, eu gostaria de ler duas passagens. A primeira delas está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 a 6. E eu vou estar encerrando. No demais, irmãos, No demais, irmãos, rogai por nós, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso. Livre curso, livre curso. e seja Ela tem que andar do jeito dela, na velocidade dela. Eu não posso segurar, eu não posso reter. E não adianta eu querer empurrar e forçar as coisas. Ore por nós para que a palavra de Deus tenha fluidez no tempo dela, do jeito dela. Não é porque o auditório está lotado de pessoas e pessoas chorando que agora eu vou colocar gasolina para o fogo cair mais. Não é do meu jeito, é do jeito dele. A palavra tem que fluir. Não é porque tem políticos aqui no meio e pessoas importantes que eu vou segurar de pregar alguma coisa para não machucar a pessoa. Eu não posso reter, eu tenho que deixar que a palavra tenha o
fluxo dela normal. Ora por nós, para que nós tenhamos coragem de fazer isso. Aleluia. Aleluia. E seja glorificado como também o é entre vós. E que essa palavra possa ser glorificada no meio deles, como também é no meio de vocês, no meio de vós. Ela precisa ser glorificada. Glorificada é revestida de esplendor, de beleza. E não, ninguém fica resmungando porque uma coisa é bela, não é verdade? Então ninguém resmunga da doutrina da igreja, que ela precisa ser glorificada, revestida de glória. Aleluia, glória a Deus. E para que sejamos livres do homem dissoluto e E para maus. que nós sejamos livres de homens dissolutos e maus, homens que quebram regras, homem que dissolvem coisas para agradar a pessoas, que nós sejamos livres disso, em nome de Jesus. Porque a fé não é de todos. A fé não é de todos, irmãos. A crença pode ser de todos, mas a fé não é de todos. A diferença é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Crença não. Crença chega de qualquer jeito, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazes como fareis o Que vos vocês não vão mandar. fazer somente aquilo que mandamos, somente aquilo que é ordenado. Como fareis o que mandamos, que vós mandamos. Aham. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Por quê? Porque nós estamos sendo purificados com o sangue de Cristo. Então as coisas não vão agir só por mandamento, só por ordem, só porque a igreja diz, isso vai começar a agir dentro de nós, porque o sangue vem com característica própria. O corpo que tira o pecado do mundo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. E para terminar, Colossenses capítulo 3, do verso 1 a 4. E eu entendo, irmãos, que tem hora que as coisas vêm de maneira tão forte que dá vontade da gente esconder mesmo e procurar um abrigo. Mas que esse abrigo não seja atrás de árvores ou atrás daquilo que Deus nos colocou para cuidar. Mas preste atenção nessa leitura e eu estarei encerrando, pastor Anderson. Portanto, se já ressuscitastes com Se Cristo, já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, buscai agora as coisas que são do alto, que são de cima. Nós estamos sendo transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos buscar as coisas que são de cima, a sabedoria que vem do alto e não a terrena, animal e diabólica. onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas Nós da precisamos terra. pensar nas coisas de cima e não nas coisas da terra. As coisas da terra, as pressões e aquilo que acontece, vai nos levar a esconder. Mas o chamado de Deus das coisas que vêm do alto vai nos colocar para fora, para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não é agora esconder atrás da árvore, para ficar sem fazer. Mas as nossas vidas estão escondidas com Cristo. Aleluia. Volta aí um versículo, por favor. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Escondida na igreja, no corpo de Cristo. Então, eu não estou aqui para ser visto. O bacana não está ali para ser visto. Você não está aqui para ser visto. Você não está aqui. Nós estamos escondidos. Que diminua eu, para que Cristo possa ser visto através de nós. Não é a nossa luz própria que vai brilhar, mas é a luz da glória de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mais um.
Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, Então, se nós estivermos escondidos em Cristo e não fora de Cristo, quando nós estivermos escondidos em Cristo, então, quando Cristo, que é a vossa vida, a vossa direção, o vosso sangue se manifestar, quando isso se manifestar, então também vós manifestarei com ele em glória. por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Manifestar, nós vamos manifestar nele. E Deus não vai poder virar e falar assim, Adão e Eva para fora do jardim, mas ele vai olhar para nós, escondidos em Cristo, no corpo de Cristo, na igreja. Ele vai falar: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Eu tenho todo o prazer. Nessa noite, nós estamos aqui com alegria, mas eu tenho para falar para você também que Deus está aqui com alegria, porque Ele tem prazer no corpo de Cristo. Vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor, vamos louvar ao Senhor um pouco essa noite em nome de Jesus.